Boa noite, irmãos. Graça e paz. Boa noite a todos também que nos assistem em casa. Vamos dar sequência aqui na série de mensagens no livro de Êxodo. E antes de começar a leitura do texto, que a gente vai ler Êxodo 15, queria começar fazendo uma pergunta para os irmãos. E uma pergunta que para alguns pode ser fácil e para outros pode ser mais difícil. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Pensa. Para alguns pode ser o nascimento dos filhos, para outros o casamento, para outros uma promoção no trabalho, ou uma cura de uma doença, ou, não sei, alguma outra coisa. E pensa nesse dia. Lembra desse dia, quando aconteceu, se faz muito tempo. Tenta trazer à mente, vou fazer esse exercício de você tentar trazer à sua mente esse dia que você ficou realmente muito feliz, que você não lembra de um outro dia tão feliz quanto aquele como você estava. Por que eu estou pedindo para você fazer esse exercício? Porque o texto que a gente vai ler aqui é um texto que traz extrema felicidade para o contexto da época. Vocês vão ver, a gente chegou no pós-Mar Vermelho. Então vamos abrir lá em Êxodo 15 e depois a gente continua o nosso exercício aí sobre o nosso dia, o dia mais feliz das nossas vidas. Então, para os irmãos entenderem aqui, até aqui a gente já viu a luta do povo de Israel dentro do Egito. A gente já viu Moisés sendo levantado ali como o líder que Deus escolheu para libertar o povo ali. A gente já viu aqui em outras pregações todas as pragas que foram ali destinadas ao faraó e ao Egito como um todo. Muitas vezes a gente leva a pensar, quando a gente lê assim de forma corrida, que foi de uma forma rápida. Mas não, foram anos e anos. Até mesmo durante a manifestação das pragas ali, não foi um dia seguido do outro. Foram anos de distância entre elas, provavelmente, para inclusive dar tempo de acontecer tudo aquilo. De uma forma geral, o povo de Israel já estava cativo ali mais ou menos há 400 anos no Egito. É muito tempo. O Brasil tem de descoberto aí 500 e poucos anos. É muito tempo, 400 anos. Com certeza toda aquela geração ali não sabia o que era viver fora do Egito. Não sabia o que era uma vida longe dali. Só sabia o que era viver uma vida de escravidão, uma vida de perseguição, uma vida de opressão. Era isso que era a vida do povo judeu naquela época. E aí vem a última praga, como a gente viu aqui numa pregação específica, e aí o faraó liberta o povo vai e se encontra de frente ao Mar Vermelho, e ali eles acham que eles vão morrer. Deus vem, abre o mar, eles atravessam e depois o mar se fecha, destruindo todo o exército do Egito. E aí a gente chega nesse ponto, que é o capítulo 15. E aqui a gente vai ver qual que é a reação do povo de Israel a provavelmente um dos dias mais felizes da vida deles. Claro que poderia ter gente ali que tenha ficado mais feliz com o nascimento de seu filho ou com o seu casamento na época, mas o que tinha acontecido ali para ele, o que estava acontecendo para eles ali nesse momento, era praticamente nascer de novo. Era uma nova vida. Era o início de uma vida que eles nem sabiam como seria, que eles só ouviam falar, que era uma vida sem ser escravo, que era uma vida sem ser prisioneiro. Ou seja, todos ali estavam extremamente felizes com o que estava acontecendo. E aí eu faço mais uma pergunta para você que lembrou, pensou aí no dia mais feliz da sua vida. Qual que foi a sua reação nesse dia? Já é um pouquinho mais difícil de lembrar, né? Às vezes você lembra do momento, mas não lembra exatamente qual foi a sua reação. Mas o que você fez quando você recebeu aquela notícia maravilhosa? Quando você ficou extremamente feliz? Você saiu contando para todo mundo? Você saiu comemorando? Você saiu gritando, correndo na rua? Não sei, o que você fez? Você lembra o que você fez? E é isso que a gente vai ver agora. O que o povo de Israel fez, liderado por Moisés. Eles atravessaram o mar, eles olharam para trás, viram que não tinha mais ninguém perseguindo eles. E, a partir do versículo 1, Moisés diz assim:
Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derruba os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como palha. Como o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão, e as águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei e alcançarei e repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste o teu vento e o mar os encobriu. Afundaram-se como um chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste. Ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros de guerra e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Senhor, obrigado pela tua palavra e te peço que, assim como já tem feito, o Senhor continue agora em nosso meio, Senhor, através do Espírito, falando aos nossos corações. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. É um cântico isso aqui, irmãos. A reação do povo de Israel, liderado por Moisés, é entoar um cântico de louvor e gratidão a Deus. Quando a gente lê aqui, eu li o cântico todo para não cortar no meio, né, a música do Moisés, mas para a gente, como é um pouco longe do nosso contexto, às vezes não passa a ideia da tamanha felicidade que eles estavam ali partilhando. Mas logo na sequência, a gente já vai ver um versículo que traz o semblante de felicidade que aquele povo estava. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O povo estava extremamente feliz. O povo estava em êxtase. Os inimigos, aqueles que os oprimiam, tinham acabado de ser derrotados, mas eles não estavam em êxtase porque os seus inimigos tinham morrido. Eles estavam em êxtase porque agora eles iam poder ter uma vida da forma que Deus havia prometido para eles. Olha que interessante. A felicidade deles não era pelo que tinha acabado de ocorrer apenas. A felicidade deles se dava pelo motivo daquilo que viria pela frente, daquilo que Deus havia preparado para eles a partir daquele momento. Eles sabiam que Deus havia prometido que deles seria feita uma grande nação e que Deus os tinha mantido até ali. E a partir de agora eles iam poder se constituir verdadeiramente como uma nação, com as suas próprias características. Era isso que trazia a felicidade para eles. E aí a gente começa a trazer um pouco para o nosso contexto, para as nossas vidas.
E aí eu quero trazer 3 coisas que a gente precisa fazer nos nossos momentos de alegria e que muitas vezes a gente esquece. A primeira é a mais clichê de todas, e eu já vou falar logo ela de cara, porque isso com certeza todo mundo ouve, até quem não é cristão. A primeira coisa que você precisa fazer quando acontece algo de bom com você é o quê? Agradecer a Deus. Esse é o primeiro ponto. Isso desde o Ministério Infantil, desde quando a criança tem 2 anos, lá eu ensino minhas filhinhas, quando ela recebe algo de bom de alguém, ela tem que agradecer. No mínimo por educação. No mínimo. Mas o nosso agradecer a Deus, ele tem que ser muito mais do que algo simplesmente por educação. E aí que entra os 2 segundos pontos, sim, que esse sim a gente muitas vezes esquece de fazer. O segundo ponto é que a gente tem que engrandecer aquele que nos deu a bênção. E isso muitas vezes a gente não faz. Quem que a gente engrandece quando algo bom acontece conosco, na maioria das vezes? Nós mesmos. Ah, eu consegui uma promoção no meu emprego. Quer dizer que eu sou um ótimo funcionário. Eu sou um ótimo colaborador. Eu tenho muitas qualidades. E sim, isso pode ser verdade. Você realmente pode ter muitas qualidades e ser um ótimo funcionário. Mas você só é isso porque Deus te capacita. Você só é bom naquilo que você faz porque Deus te dá o seu dom. Então, você não tem que se engrandecer. Você tem que engrandecer aquele que merece a grandiosidade, que é o que Moisés faz durante todo esse cântico. Um exemplo, no versículo 6, ele vai dizer: a tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. No 7, ele vai falar: na grandeza da tua excelência, derruba os que se levantam contra ti. A gente tem que engrandecer a Deus quando estamos passando por momentos bons. E esse engrandecer a Deus tem que ser através de palavras. Pode ser na sua oração individual, mas pode ser em uma oração em público, em um testemunho na igreja ou no seu grupo, no seu pequeno grupo. Às vezes a gente vê irmãos vindo à frente, dar um testemunho na igreja. Aqui na nossa igreja não acontece tantas vezes assim, não é em todos os cultos, mas a gente já viu alguns casos, a gente vê alguns casos, e às vezes a gente pode ser tentado a pensar: olha só, ele está indo lá na frente para se engrandecer. Só que na maioria das vezes é o contrário. A pessoa que se dispõe a vir dar um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, ela está querendo, e ela pelo menos deve estar fazendo isso, para engrandecer o autor da bênção, e não o receptor da bênção. Nós somos os receptores, nós somos os recebedores das bênçãos. Como podemos nos engrandecer diante daquele que nos dá? Por isso precisamos engrandecer a Deus, que é exatamente... Está junto ali com o terceiro e com o quarto ponto. No versículo 13 a gente vai ver: com a tua bondade guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. A gente podia olhar para Moisés e Moisés podia fazer o quê? Vocês viram o que eu fiz, pessoal? Eu fui lá, eu falei com o faraó 10 vezes. Eu fiz assim com o cajado e o mar abriu. Eu fiz assim, o meu cajado virou cobra, engoliu o cajado dos bruxos do faraó. Eu transformei a água em sangue. Eu fiz com que se não fosse eu, nenhuma daquelas pragas teria acontecido. Moisés poderia ter feito tudo isso. Moisés poderia falar que ele que guiou o povo. Afinal de contas, Deus o levantou para isso. Deus o chamou para isso. Ele estava cumprindo o propósito dele. Mas no seu cântico, Moisés é bem claro quando ele diz e ele fala: o Senhor levaste o teu povo. Moisés sabia que não era ele que estava levando o povo, que era Deus que estava conduzindo o povo. Ele estava sendo só um instrumento, sendo usado por Deus ali. E a gente precisa colocar e trazer isso para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para tirar o nosso orgulho, para tirar a nossa soberba. Ah, mas então Gregory, você está querendo dizer que quando eu não tenho mérito, então quando as coisas boas acontecem na minha vida? Não, pelo contrário.
Você tem sim o seu mérito, e é claro que você tem que ficar feliz por isso. E humildade, eu já falei isso algumas vezes em algumas outras reuniões, humildade, as pessoas confundem humildade muito. O entendimento de humildade na nossa sociedade ele é muito estranho, ele é muito errado. Às vezes a pessoa chega para a gente, para um pastor, ou para um cantor, ou para um profissional que seja, e chega para o cantor ali, para o ministro de louvor da igreja, o líder de louvor, e fala: parabéns, hoje você cantou muito bem. Parabéns, hoje a pregação foi muito boa. E a gente tende a falar o quê? Não, obrigado. Não foi. Não, obrigado, não é assim. A gente se sente constrangido em aceitar elogios. Por quê? Porque a gente acha que se a gente aceita elogios, a gente está sendo desumilde. A gente está sendo orgulhoso. E isso não é o conceito de humildade. O conceito de humildade bíblico, o conceito de humildade que Deus traz para a gente é o oposto disso. É você entender, sim, que você foi bem, que você cantou bem, que você se apresentou bem, que você pregou bem, você receber, sim, aquele elogio e falar: obrigado, mas a glória não é minha, é de Deus. Isso é humildade. Não é você negar que você faz bem aquilo que você faz bem. Não é você falar: sei lá, um ótimo médico, o melhor cirurgião do hospital. Só que aí você vai ficar falando para as pessoas: não, eu não opero bem, não, você que está falando, são suas palavras. Não sou eu, eu não sou bom. Não é isso. Você ser humilde é você saber que você é bom naquilo que você faz. Você entender que você é bom, mas você entender que você só é bom porque Deus te capacita. E que se não fosse por Ele, aí sim você não seria bom. Então, sim, obrigado. Eu sei que eu fui bem, muito obrigado, mas a glória não é minha, a glória é do Senhor. Isso é viver uma vida de humildade. E é assim que a gente deve praticar esses atos de humildade na nossa vida em todas as áreas. E o terceiro ponto que a gente vê em como reagir em momentos felizes é manifestar a alegria. Miriam, a gente vai ver que Miriam pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborim e com danças. A Miriam estava feliz, gente. E ela ia fazer o quê se ela estava feliz? Ela ia extravasar. Ela pegou ali os seus instrumentos, e longe disso daqui ser uma dança sensual ou algo do tipo, não, ela estava adorando a Deus, porque ela, de qual forma? Manifestando a alegria dela em ter sido abençoada por Deus. Às vezes a gente acha que pelo fato da gente ser crente, a gente não pode manifestar alegria. E às vezes, outro dia até conversando com a minha esposa sobre isso, me formei como pastor faz pouco tempo, 2 anos e pouco, e ainda estou naquele processo das pessoas me enxergarem como pastor. Né? Muitos ainda não, principalmente aqueles que me conheciam há mais tempo, desde a minha adolescência, ainda têm dificuldade de me enxergar como pastor, e sem problema nenhum com isso, gente. Fico super tranquilo. Às vezes a pessoa: desculpa, eu não te chamei de pastor. Fique em paz, não tem problema nenhum. Meu RG tá Gregory lá, não tá pastor Gregory. Fique em paz, não tem problema nenhum. Mas aí, outro dia eu estava me conversando com a minha esposa, e aí, principalmente para os jovens, né? Os jovens têm a dificuldade, imagina, eu cresci com eles, como que eles vão olhar para mim do nada e falar assim: agora é o pastor Gregory, não é mais o Gregory. Mas aí, conversando com a minha esposa, eu estava falando ali com ela e falei: como que será que eu tenho que passar uma imagem de pastor? Para as pessoas me enxergarem como pastor. Conversando ali, não era nada importante, a gente estava só conversando. O que será que eu devo fazer? E aí eu virei e falei para ela: eu acho que eu tenho que começar a ser mais sério. Eu tenho que brincar menos. Eu tenho que parar com piada, com brincadeira na igreja. Eu tenho que ser mais formal. Tenho que falar graça e paz para todo mundo que eu cumprimentar. Será que isso as pessoas vão olhar para mim e vão falar assim: agora é pastor, por causa disso? E aí, é lógico que ela já começou a dar risada ali, falou assim: se você fizer isso, você não vai estar sendo você. E você é pastor. E o fato de você ser pastor não muda que você deve manifestar a sua alegria, a sua felicidade. É claro que, sim, em momentos formais eu devo agir com formalidade.
Mas isso não quer dizer que a gente não deve ser feliz e manifestar a nossa alegria quando a gente estiver em comunhão, por exemplo. A gente pode dar risada, a gente pode brincar, a gente pode se divertir, a gente deve se divertir. Num louvor, a gente deve manifestar alegria e estar louvando a Deus. Eu imagino, longe de mim o louvor, né, para não afastar os crentes daqui. Mas eu imagino a decepção e a tristeza das equipes de louvor de estar ali louvando de todo o coração, uma música mó animada, e olha para a igreja está toda assim. A alegria está no coração. A alegria está no coração. Que alegria? Manifestando de que jeito a alegria? A gente tem que ser feliz. A gente precisa manifestar as alegrias. A gente não deve viver descontente, em tristeza o tempo todo. E é isso que eles estavam fazendo aqui. Eles estavam manifestando a alegria deles, e até com tamborins e danças. Não estou dizendo que a gente tem que colocar tamborim e dança aqui no culto, pastor Wagner, fique em paz. Mas até isso era a manifestação cultural da época de alegria. E a gente tem que manifestar a alegria de verdade, aquilo que a gente sente, porque Deus sabe aquilo que a gente sente. Só que aí o jogo vira. Passa um tempinho, e a gente vai ver os versículos 22 ao versículo 27. Olha o título: As águas amargas se tornam doces. A partir do versículo 22. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E acamparam junto das águas. Passa um momento de felicidade, passa um momento de êxtase. A gente não tem informações claras aqui de quanto tempo demorou para o povo começar a caminhar de novo, mas provavelmente não foi muito tempo, não foram anos que se passaram aqui, foram dias para eles começarem a caminhar de novo no deserto, porque eles precisavam chegar na Terra Prometida. Então, logo, eles ainda não tinham concluído a missão deles, eles tinham apenas ultrapassado o Mar Vermelho, ou seja, eles precisavam andar. E Moisés colocou o povo para andar. Vamos andar. E aí chega uma dificuldade. A primeira dificuldade. E aí eu nem vou dar spoiler do que vem pela frente em Êxodo aí, porque a gente vai ver muito isso. A gente vai ver muita reclamação do povo. A gente vai ver muita murmuração. E aqui é apenas a primeira. Mas o povo vai, não tem a água, eles caminham 3 dias, chegam numa fonte, se decepcionam, porque a água ali era amarga, não era uma água potável para eles poderem beber e saciar a sede. E ali eles já começam a murmurar a Moisés. Ué, cadê aquela felicidade toda? Onde ela foi parar? E às vezes quando a gente olha para o povo do Egito, para o povo de Israel, a gente fica meio nervoso. Quando eu leio as coisas do povo de Israel, assim, no Antigo Testamento, principalmente aqui no Êxodo, me dá a vontade assim, de falar, pegar eles e encostar eles na parede, o que vocês estão fazendo? Olha tudo que Deus acabou de fazer por vocês. Vocês acabaram de ver um mar abrir. Vocês andaram no meio do mar.
Vocês acabaram de ver 10 pragas miraculosas acontecerem sobre os egípcios e nada acontecer com vocês. Como que vocês podem reclamar? Como que vocês podem murmurar? Isso não passa pela minha cabeça. Aí eu vou lendo, vou pensando. E aí eu começo a aplicar na minha vida, e aí eu começo a pensar na minha vida. O que eu reclamo, o que eu deixo de fazer de maneira alegre, de maneira feliz, diante das dificuldades que eu encontro. E aí eu vou voltando, e aí eu penso que a gente era escravo do pecado, condenado ao inferno. E Deus mandou o Filho dele morrer na cruz e nos libertar da escravidão eterna. E ele fez isso sem eu merecer nada. E a minha vitória já foi ganha lá na cruz, sem eu precisar fazer nada. E aí eu paro e eu falo, eu sou igualzinho o povo de Israel. Eu sou pior que o povo de Israel. Porque aqui eles tinham visto sinais miraculosos, mas nada ligado à salvação direta deles. A abertura do Mar Vermelho não salvou o povo de Israel. A abertura do Mar Vermelho não libertou o povo de Israel da escravidão. Jesus morreu por mim, me libertou da escravidão do pecado, me deu a possibilidade de viver eternamente com Ele nos céus. E eu reclamo das dificuldades que eu encontro aqui. Eu reclamo na hora de acordar, de ir trabalhar porque está chovendo, porque não está chovendo. Eu reclamo de um monte de coisa. Ou seja, o povo de Israel não é pior do que a gente. A gente não tem que ficar com raiva do povo de Israel quando a gente lê. A gente tem que olhar para o povo de Israel, se colocar no lugar deles e entender que a gente faz a mesma coisa ou até pior. Por quê? Porque a gente tem o Espírito Santo habitando em nós. Eles não tinham na época. A gente sabe quando a gente peca. O Espírito Santo nos mostra. Eles nem isso tinham ainda na época. Então, sim, o povo de Israel estava errado ao fazer isso. Estava, mas e nós? Como temos levado as nossas vidas diante dos momentos de dificuldade? E aí eu vou trazer só mais 2 pontos para a gente, o que a gente tem que fazer diante das dificuldades quando elas aparecerem. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente se confrontar, está de frente de uma dificuldade, é ter memória. É lembrar. Mas lembrar do quê? Lembrar que a sua vida não é só dificuldade. Que a sua vida também tem bênçãos. E lembrar das bênçãos que Deus te dá. Simplesmente lembrar. Lembrar, pensar naquilo. A partir do momento que você pensa naquilo que você já recebeu de bom diante de uma dificuldade, em 99% das vezes, aquela dificuldade vai parecer menor do que parecia antes de você lembrar da sua bênção. Você vai ver que ela não é tão grande assim, porque você já foi abençoado em outras vezes, em até momentos mais difíceis do que aquele que está na sua frente. Então a gente precisa exercitar a nossa memória, de lembrar dos momentos e das bênçãos que Deus nos dá. E aí, desde as pequenas bênçãos, de qualquer coisa que Deus nos abençoa, porque se a gente está aqui hoje, é pela graça e é pela bênção de Deus. A segunda coisa que a gente tem que fazer quando a gente se encontrar em dificuldade, não é fazer igual o povo de Israel. O povo de Israel, ele viu ali a água era amarga, não ia dar para eles beberem. O que eles fizeram? E o povo murmurou contra Moisés. O povo sabia que o Moisés tinha acabado de fazer um cântico maravilhoso, dando toda a glória a Deus. Que não era ele que tinha feito nada. O povo vai para quem? Para Moisés. Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer aqui de sede? Espera aí. Não foi Moisés que tirou eles do Egito. Quem tirou eles do Egito foi Deus. E eles não enxergavam isso. Diante das dificuldades, a gente tem que correr não para a salvação terrena. A gente tem que clamar e buscar o auxílio em Deus. Ele que é soberano. É nele que a gente vai encontrar o nosso auxílio, a nossa ajuda nos momentos difíceis. Muitas vezes a gente tem os momentos de dificuldade e a gente vai fazer o quê? A gente tenta, mas tenta de todas as formas possíveis resolver com as nossas forças.
Quando a gente está exausto fisicamente, mentalmente, entrando em depressão, desistindo da vida, aí sim a gente entrega para Deus porque fala: Deus, não aguento mais, não é mais possível, eu não consigo, está nas tuas mãos. Por que não faz isso antes? Por que não faz isso lá no começo? Para que precisa se desgastar tanto? Mentalmente, fisicamente. Procura ajuda antes. Coloca nas mãos de Deus antes. Confia. Exercita a sua fé. A gente precisa fazer isso. A gente precisa ter esse costume de buscar a ajuda naquele que é a fonte da sabedoria, naquele que é a fonte dos auxílios aos necessitados. É lógico que ele vai nos dar o quê? As ferramentas. Mas primeiro eu busco nele. Recebi o diagnóstico de uma doença. Eu vou começar a buscar todos os médicos possíveis, e vou em um, e vou no... Tenho acompanhado meu pai, tem passado por problemas de saúde, e alguns problemas de saúde mais sérios, e aí ele vai num médico, o médico fala uma coisa. Aí ele fica todo decepcionado porque recebeu o diagnóstico. Aí vai no outro, o outro fala outra coisa completamente diferente. E aí ele já fica mais animado. Aí vai no outro, o outro faz outro e pede todos os exames, tudo de novo. E aí ele vai nesse desgaste, nessa luta, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Tem que descansar. Colocar nas mãos de Deus. Deus vai dar a direção. Deus vai direcionar para qual médico, qual tratamento, o que buscar, a forma de buscar. Mas busquemos primeiro a Deus, para aí sim sermos orientados e direcionados por Ele. E por fim, mesmo diante das dificuldades, a gente precisa permanecer fiel. Deus fala ali na resposta: se vocês ouvirem com atenção o Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos meus olhos, e derem ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios. Deus está falando: eu prometi que vocês sairão dali, eu vou cumprir a minha promessa. Confia em mim. Eu sou maior do que qualquer dificuldade. Eu sou maior do que qualquer problema. Eu sou soberano. E eu vou permanecer fiel a você, porque eu sou fiel. Então permaneça fiel a mim. É isso que Deus está falando. É isso que a gente precisa exercitar nas nossas vidas. Concluo mencionando uma música que é muito boa e que, principalmente a sua letra, é muito boa e que tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Tem uma música que chama Deus é Deus. E aí a gente já cantou bastante aqui na igreja, até faz um tempinho que eu não ouço, pode cantar de novo, outras vezes. E a música fala: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se a cura vier, Ele é Deus. A gente precisa aprender a adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Tanto na alegria quanto na dificuldade. Tanto quando o mar se abrir diante do Mar Vermelho se abrir na nossa frente e a gente conseguir atravessar e a gente receber um milagre, a gente não pode adorar a Deus porque Ele nos deu o milagre. A gente tem que adorar a Deus porque Ele é o verdadeiro e soberano sobre todas as nossas vidas. E diante da dificuldade, é a mesma coisa. Deus não muda. Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele tem um propósito sobre todas as nossas vidas, que é o quê? Durante esse período aqui na Terra, é que nos parecemos cada vez mais com Ele. Que o nosso caráter seja moldado cada vez mais ao caráter dele. E isso Ele faz através dos momentos de alegria e dos momentos de dificuldade. Deus mostra o seu caráter através dos momentos de alegria e dos momentos de dificuldade, porque Ele é soberano. E a gente também mostra o nosso caráter nos momentos de alegria e de dificuldade. Como a gente tem reagido nos momentos de alegria e de dificuldade. Como tem sido a demonstração do nosso caráter nesses momentos. Então, que a gente possa adorar cada vez mais a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz apenas. Senhor, te agradeço
por esse momento, te agradeço pela tua palavra, Senhor, te agradeço pelo teu poder, pela tua soberania, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é o mesmo desde os tempos de Moisés, dos tempos de Israel, do teu povo, da condução do deserto. O Senhor é o mesmo que abriu o mar para aquele povo passar e é o mesmo que pode operar qualquer milagre na vida de cada irmão aqui, Senhor. Que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, estar renovando a fé, Senhor, estar fortalecendo, estar capacitando, Senhor Deus, cada um aqui, para que a gente possa, aqueles que passam por dificuldades, encontrar esperança em Ti, Senhor. Que possam encontrar refúgio e auxílio na Tua soberania, Senhor, no Teu colo. E muito obrigado, porque mesmo diante das dificuldades, sabemos que o Senhor não deixa de nos abençoar. O Senhor está sempre ao nosso lado. O Senhor está sempre conosco, Senhor. E, acima de tudo, o Senhor já nos deu o maior presente, que foi a morte de Jesus na cruz, nos permitindo viver contigo eternamente, Senhor. Que essa bênção seja viva em nossas vidas, Senhor. Que a gente possa lembrar disso quando estivermos diante das nossas dificuldades, Senhor. E enxergarmos que esse tempo aqui na Terra, mesmo sofrido muitas vezes, mesmo com problemas, com doenças, com lutas, é apenas passageiro. E estaremos contigo no paraíso, aí sim, Senhor, para viver em plena comunhão e alegria contigo, Senhor. Esteja nos abençoando, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.